Olá, pessoal. Aqui é a professora Lorena Luna e esse é o nosso canal Inglês Acadêmico. No vídeo de hoje, eu trouxe a entrevista com a aluna Nádia. Ela, depois de várias frustrações com provas de proficiência, sem conseguir a aprovação, conseguiu a aprovação em duas provas e vai contar para a gente como foi o processo e também deixar algumas dicas para quem está se preparando. Se você quer se preparar para provas de proficiência, temos cursos Pocket, tanto do IFRN, da UFSC e também da UFG. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem os cursos. Eles custam apenas R$ 97. Então, Nádia, seja bem-vinda. Obrigada, né, por ter aceitado o meu convite para dar uma entrevista aqui para o canal. E aí, eu queria que você se apresentasse, primeiro de tudo, me dissesse qual a sua... Eu já sei, né, mas para quem estiver assistindo, sua área de estudo, seu mestrado. Então, pessoal, boa tarde. Agradeço o convite. Eu me sinto lisonjeada por estar participando e poder ajudar um pouquinho, né, quem está nessa luta aí para passar na proficiência. Eu me chamo Nádia, eu moro aqui na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, mas sou maranhense, natural, de São Luís, Maranhão. E aí já moro aqui há uns 4 anos. Trabalho aqui no hospital universitário, e aí fiz a seleção para o mestrado esse ano aqui, início do ano, passei e fiquei com essa pendência da proficiência para poder qualificar. E assim, fiquei muito preocupada, porque meu inglês é bem básico e já tinha feito a prova da UFSC 3 vezes e não tinha passado, né? Aí eu conheci o curso através da internet, e gostei muito da dinâmica, né, de como você aplica os testes, a forma como ensina, e comprei o curso Pocket. E aí eu comecei a estudar, né? Só que aí com essa correria do mestrado e tudo, não conseguia muito tempo. E aí estava fazendo uma prova sem esse tempo. E aí eu lembro que eu te mandei uma mensagem desesperada, né? Eu disse, Foi. Luna, já fiz 3 vezes a prova e não passei. E aí, uma coisa que você falou que eu lembro até hoje, mas Nádia, você está estudando? É verdade. Aí eu parei assim, eu disse, eu não tava assim, parando para sentar e estudar mesmo. Uhum. E aí foi que a gente acabou marcando uma aula, né, particular para ver as minhas limitações e Uhum. pegar algumas dicas a mais para fazer a prova. E aí, pois bem, aí eu fiz a UFSC, não passei, eu disse, não, agora eu vou tentar outra. Vamos ver se vai dar certo, né? Agora que eu parei para estudar mais, aí fiz da UFRN, né? IFRN. Isso, fiz a prova, passei, né? Achei a prova muito fácil, porque a gente consegue escolher ali qual a nossa área de atuação, né? E como é a área da saúde, os temas ficaram mais fáceis a É. compreensão para Tu mim. acha que isso ajudou? Ajudou muito. Apesar do tempo ser curto, né? 40 minutos É. também para fazer a prova, mas e aquele cronômetrozinho ali do lado, né? Eu também Uhum. Eu fiquei tenho um preocupada, cronômetro, ansiosa. Eu disse, meu Deus, esse cronômetro, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar nervosa, eu vou acabar nem conseguindo, porque passa muito rápido. Mas não, foi totalmente o contrário. Nem terminava os 3 minutos, né? Que eles Uhum. dão para cada questão. E aí eu já conseguia ler claramente, né? Entender e responder. Achei bem mais fácil. E tem as questões abertas, né? Que a gente precisa lá A de escrever, tradução, né, digitar. Nádia? Isso, a discursiva. Aí Achei como foi? também. Ah, foi ótimo também. Saí assim, eu precisava disso. Precisava disso. Depois de ter passado por 3 reprovações, Três para mim, reprovações. assim, eu já estava me sentindo péssima. Ah, com certeza. Meu Deus, eu não vou conseguir, será porque que eu não estou passando? Pelo menos, e era assim, eu tirei 3 nas 3 provas. Parece que foi combinado. Três, Três três, nas três três. provas, não saía dos É. 3. E aí nessa outra banca que foi da FUNSERV, né? Uhum, eu funcionei, né? Passei foi com 9,7. Então, No... de 100, 9,7, né? Olha a diferença. Mas eu sentei também para estudar, revisei aquele teu material, todos da aula do curso Pocket, revisei,
O meu guarda-roupa, assim, era cola para tudo que é lado. Era para eu lembrar, né? Então, eu já acordava, sentava na cama, olhava para aqueles papéis, e principalmente dos verbos, né? Uhum. E aí, para eu lembrar mesmo, memorizar e estudar. E aí, eu tirava 1 hora, 2 do dia, mas para sentar e focar e estudar. Porque às vezes a gente compra um curso, né? Eu também compro cursos, né? Por aí. E aí a gente vai fazer o curso e assiste e tipo, tá bom, tá ótimo, né? Mas tem que sentar para estudar, não é? Não Sim, é assim, não é automático, aquelas coisas que a professora está falando não vão entrar na sua cabeça e fazer você fazer uma prova, né? Você tem isso. que sentar para estudar, para entender como é que funciona, a língua, né? O idioma, entender, adquirir vocabulário, né? Também. E na época que você comprou o curso Pocket, né, da UFSC. Hoje em dia já tem o curso Pocket do IFRN também, porque eu vi que o pessoal que tinha, o pessoal estava comprando o da UFSC para fazer IFRN. Eu disse, vou fazer o do IFRN também para atender aí os dois públicos. E aí eu já saí pagando, assim, tudo que era prova para... Porque se eu, eu já na minha cabeça, se eu não passar nenhuma, eu já vou aproveitar e fazer logo essa outra, né? Mas Já aí entro você no também estava maratona. no pique, né, do estudo. Pique, É. porque o inglês, assim, se a gente não estiver praticando, esquece, né? Uhum, com E aí certeza. veio a outra prova da UCPEL, que Sim. foi semana passada agora. Também foi assim, só que a da UCPEL não é, eles não trazem por temática. Ah, Então, não? na hora foi, não. Na Ah, hora veio um texto também muito bom, que foi sobre amamentação e fórmulas, né? Fórmulas que seriam passíveis de substituir o leite materno, né? E aí a autora trouxe toda essa questão do desmame precoce, aí trouxe a questão da OMS, o que recomenda, o que então orienta, fica bem na área médica, né? Bem na área de bem saúde. na área. Bem na área. Ainda não saiu o resultado, mas eu estou bem otimista também Uhum, que vai dar nessa também. E aí, para o mestrado, a FURG, né, que é a uhum, universidade aqui, que eu faço mestrado, só exige mesmo inglês, mas eu já aproveitei, fiz a prova da FURG também, uhum. aí é do Fez. IFRN, o Uhum. CEPEL e FURG. E aí da FURG eu fiz espanhol logo, porque aí como eu pretendo fazer o doutorado, então eu já deixei no gatilho ali o espanhol. Isso, porque para o E aí, doutorado, quem não sabe, gente, precisa de duas línguas, dois idiomas. Aí vai ser, com certeza vai ser inglês e outra. Nunca é diferente, assim. Então, inglês e espanhol, inglês e francês, enfim. Também tem curso Pocket de francês e espanhol. Todas ah, essas coisas que eu estou falando, vou deixar aqui, tá? No link da descrição. que legal, tem isso francês também, né? Que bom. É, e assim, qual foi a maior dificuldade, Nádia, que você encontrou assim ao começar a estudar? Porque você não tinha base. Você não tinha, né? Tô confirmando aqui, você não tinha base no inglês. Qual foi o inglês que você estudou até o curso, assim? Era só da escola? Você fez algum curso de idiomas antes? Não. Eu tinha feito um curso lá na minha cidade, mas já faz, tem mais de 4 anos. Uhum. Fiz, mas não cheguei a concluir. Eu Uhum. não concluí nem em 6 meses. Eu só iniciei e tive que parar por conta do Ah, trabalho, né? foi bem rapidinho. Então era aquele inglês acadêmico bem básico, bem básico. E eu Uhum. sempre ouvi assim, tem que aumentar o teu vocabulário, né? Tem que aumentar o teu vocabulário, tem que aumentar o teu vocabulário. E aí eu fui estudando também, teve outro professor particular também, né, que tive uma aula com ela, mas me baseei mais em estudar pelo curso Pocket, né? Era o que eu Uhum. tinha ali de material em mãos e que eu via que era bem direcionado para as provas que eu estava Muito fazendo bom. até então. Assim, eu acho que uma das maiores dificuldades mesmo, assim, para quem vai fazer prova de proficiência é o vocabulário, né? E aí eu acabei associando os mnemônicos, né? Porque concurseiro tem essa coisa. Sim, agora vamos às dicas de estudo de Nádia, que são, vocês anotem aí, tá, gente? Porque, nossa, até eu comecei a anotar aqui umas dicas dela já. Aí tem nos textos, eu vi que caía muito, tinha muitas palavras, como following, finds, found, né? Então, são os 3 Fs.
Aí eu disse, olha, essas Sim. palavras caem demais, então eu já vou fazer os três Fs. Aí eu colocava F, 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 e embaixo da palavra as iniciais do que significava em português. E aí isso Hum. facilitou para mim, porque eu conseguia, pelo mnemônico, gravar essas palavrinhas que caíam bastante, né? Aí tem também o outro mnemônico dos quatro Ws Os quatro e um Ws. H, que é o who, when, where e o what, né? Uhum. E o how, Que é o que é do como. H. Uhum. É o E único aí que é com H. é porque não cai, despenca em prova, né? E verbo to É, be também, no é, passado, cai bastante. Aquele cai. verbo No presente e no passado, não adianta a presente. gente fugir do verbo to be, porque ele tem todo canto. Desculpa. Desculpa, como é? Estragar os sonhos de vocês, mas o verbo to be está aí para atrapalhar, se você não souber. Ele cai sempre no passado e no presente, então, assim, é muito tranquilo de aprender, assim, é só questão de. E mais que quando se aprende para leitura, é diferente de quando se aprende para fala e para escrita. Então, assim, aqui você aprende para leitura, na leitura você vai aprender a identificar ele, Uhum. né? É saber, quando eu vir aqui, que é o verbo, isso aqui é o verbo to be, então isso aqui significa isso. Então, assim, é bem mais fácil. Inclusive, né, no curso tem uma aula lá, o verbo to be descomplicado. E aí Tem eu uma aula gostei lá também, para vocês tirarem isso da cabeça, que o verbo to be é difícil. Não é, é porque eu acho que na escola, né, a gente tem muito isso. Fica um monte de tempo. O verbo to be é um verbo irregular, então pode ser que isso transforme ele um pouco mais difícil, deixe ele um pouco mais difícil. Mas no geral, assim, não. No geral, ele não é tão difícil, não. E ele é o verbo mais usado na língua inglesa. Então não tem baixei coisa. também o Anki também me ajudou bastante, o Isso, aplicativo o Anki, Anki, né? boa. Vou Aí deixar tudo todo dia aqui, ouvindo tá, gente? aquela. Que Nádia está falando. Vou deixar na descrição aqui os links do Anki, que é um aplicativo, né, que você vai colocando lá as palavras que você aprende, né, e ele usa repetição espaçada. Quando X dias depois ele vai e lembra, né, da palavra que você colocou lá, enfim. E aí quando E um detalhe também, porque a proficiência da IFRN, né, não pode usar dicionário. Não Aí foi pode. outra coisa também que eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Tu achou? Mas E eu, aí, quando tu se deparou com alguma palavra assim que tu não sabia e não tinha vocabulário, o que é que você fez? mas você saber que o dicionário em si, ele mais me atrapalha do que, mesmo eu sabendo manusear bem, mas ele mais me atrapalha do que ajuda, porque eu acho que eu fico nervosa na hora, sei lá. Então eu prefiro já ver ali aquela Uhum, frasezinha para traduzir o texto uhum. e já vou tendo uma noção do que o texto está me pedindo. Isso. Então, uma Muita palavra ou gente outra diz que isso, passa, que ele atrapalha mais do que ajuda. é, Na verdade, dicionário é uma bengala, é. né? Hum. Porque às vezes a pessoa não sabe uma palavra, corre para lá e perde tempo. Gente, a pessoa perde muito tempo no dicionário. O que é que acontece? Muita gente usa, eu falo que é um bengala emocional, porque você, estou aqui com o dicionário e se aparecer alguma palavra, tá tudo certo, porque eu tô aqui com ele. Mas aí, até uma aluna comentou lá na plataforma que ela disse, professora, eu comprei o dicionário que você indicou e estava estudando e procurei umas palavras e não achei. Gente, nenhum dicionário vai ter todas as palavras. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, assim, a gente tem que saber procurar, né? Tem que saber qual palavra vai procurar, se a palavra é importante o suficiente para você ir para o dicionário. Se não, tem que passar e deixar para lá. E aí tem que ver isso, tem que, além de saber qual palavra procurar, como procurar, e saber disso, colocar esse em mente. Nem todas as palavras vão estar no dicionário, infelizmente. E às vezes a gente já formou aquela frase, mas ficou solta uma palavra, você volta no dicionário, quando volta para o texto já nem lembra mais Lembra? do que você já tinha É, formado ali, do sentido da frase. É isso que acontece comigo. Então eu prefiro não sim, distrair, não distrair. eu Foco, né? prefiro coletar já aquele trecho que eu já formei, aquela linha de raciocínio e seguir, que dá certo. E também, assim, eu sempre digo que não é necessário você saber todas as palavras.
para você conseguir compreender. Abrindo um parêntese aqui, quando Nádia me procurou para fazer uma sessão individual, a leitura dela já estava bem boa, estava muito boa a sua leitura. E assim, ela conseguia ignorar palavras que ela não sabia. E, de qualquer forma, ela conseguiu ler, interpretar, sem precisar saber todas as palavras. Não precisa saber todas as palavras. Isso aí podem acreditar nisso, que é verdade. A gente nunca sabe todas as palavras dentro de um texto, gente. Eu estudo inglês, não vou nem dizer o tempo a vocês, porque senão, né, eu vou entregar a minha idade. Mas faz mais de 20 anos que eu estudo inglês e sempre tem uma palavra nova que eu não sei. Então, assim, não é querendo desestimular, é dizendo que não pensem em palavras desconhecidas como palavras que eu não sei. Pensem nelas como palavras novas que eu estou aprendendo. Né? Tem que ter uma mentalidade aí um pouco diferente. Então, assim, quando vocês se depararem com palavra que vocês não sabem, se for muito importante, se não tiver dicionário, aí tem umas estratégias que tem que fazer, né? Para descobrir aquela palavra, mas não se baseiem só no dicionário. E a prova da UCPEL também não permite o uso do. Ah, não, permite, desculpa. Como é a prova da Pode UCP? usar o dicionário também. A Tem prova da dicionário. Uhum, tem. Eu confundi aqui, desculpa. A prova da UCPEL são 10 questões corridas, né? uhum. Eles colocam o tempo, ali o cronômetro, mas não precisa, terminou de responder uma questão como da IFRN, não tem. Então, você tem, foram 2 horas e pouco para fazer a prova. Então, é mais tranquila por conta disso, né? Que você tem um Tem tempo um tempo para grande. pensar. Mas, assim, eles fiscalizam tudo, né? Que eu não vi nas outras bancas que eu fiz. Eles mandam girar o notebook ali 360 graus para ver se. E eu preocupada, né? Com os lembretes que eu botei no Sim, guarda-roupa. porque você colocou. Mas, mas aí depois eu lembrei a tempo e tirei. Aí Ah, ficou sim. tranquilo, né? Porque eles Não podiam tirei até tudo. pensar erroneamente que era cola, né? É, Na verdade, não era. na verdade, eu lá com boa intenção, né? Mas Você está estudando, normal, eu também faço isso. Imagina se eu fosse fazer uma prova de proficiência, eles iam mandar tirar meus dicionários. Não, mas aí depois eu tirei tudo, antes da prova, eu tirei tudo que estava ali no guarda-roupa e fiquei só concentrada mesmo na fazer a prova. Tensa, né? Mas eu saí assim com um pensamento bem positivo, com uma impressão bem boa de que essa prova também da proficiência, vou atingir uma boa nota. Vai sim, essa aí foi. Você saiu livre, leve e solto, assim, dessa prova. É outra Nádia, aquela que entrou em contato comigo lá bem antes. Não estou Quando tu chegou no curso, tu já tinha tentado quantas vezes? Tinha tentado 2 vezes a Duas UFSC. vezes. E aí, depois do curso, você tentou 3 vezes. Não, aí foram 3 no total, Ah, né? 3 no total. Uma vez depois do curso e também não passou. E ainda fui teimosa, quis fazer de novo. Aí quando eu parei de fato para estudar, né? Uhum. Sentei, e disse, não, agora eu vou ter que parar um pouco tudo e eu vou focar, né, no estudo do Uhum. inglês. E foi o que deu certo, né? Tem muita gente que faz isso, e fica tentando um atrás da outra, um atrás da outra, mas às vezes a gente tem que dar uma pausa, dar um passo para trás para pegar impulso, dar um passo para trás, né, para conseguir ver isso. Tem uma aluna minha que odiava assim, inglês. Oxe, Maria, ela tinha um ranço. E aí ela disse, professora, eu não estou passando e não sei o quê. Eu disse, olha, o que é que eu faço agora? Eu disse, pode parar. Para de estudar, para de estudar, vá descansar. Já era no final do ano, vá descansar, dê um tempo, respire fundo, vá assistir algumas coisas que, não que exatamente, algumas coisas até ajudam, mas no sentido dela foi para tirar o ranço mesmo. Que ela estava com tanto ranço do inglês, eu mandei ela assistir, escutar uma música que ela gostasse, ver uma Uhum. série que ela gostasse, só para, sabe, tirar essa versão do inglês, não para estudar, só para sem o objetivo de estudar. E aí ela fez isso, aí depois de um tempo ela respirou fundo, voltou a estudar e passou. E aí você falando de música, que também eu lembrei que outra coisa que eu tenho feito
por exemplo, filme na Netflix, eu só Uhum. assistia com áudio em português. Agora eu boto a legenda em português e o áudio em inglês. Então, sempre, já virou hábito. Quando No eu penso mínimo, em mudar para o português, é só inglês. no mínimo, vocês têm que assistir com o áudio original. Bota a legenda em português, beleza, porque para você associar, né? Mas nem precisa de legenda em inglês, nem nada disso. Mas não assistam dublado. E Não assistam música dublado. também, as músicas também, eu Uhum. sempre salvo a música, né, com em inglês ou então algum documentário e aí eu fico estudando ali. Uma coisa boa é documentário e outra coisa que eu gosto muito é entrevista. Entrevista é muito bom, porque meio que você já sabe do que eles estão falando ali, né? Você sabe o contexto. Às vezes até entrevista com pessoas, né, famosas. Aquelas entrevistas da Oprah também são bem legais. E o inglês eu senti uma afinidade, sabe, com a Hum. língua inglesa. E aí, Você vai ser minha aluna o ano que vem também, viu? isso, já estou ansiosa para a próxima turma, né? Para a É. próxima turma que eu quero, Vou já estar quero organizando voltar aqui as junto. coisas para a gente depois eu vou falar para vocês como é que vai ser. Para Estou só na continuar, né, guarda. estudando aí, porque o inglês não é além, não é, é além da proficiência, o inglês, né? Você vai fazer a prova, beleza, me livrei, né, da proficiência e agora? Agora você tem que continuar estudando para poder continuar, né? Porque os textos são em inglês, né? Os Ah, textos sim. do mestrado, do doutorado também vai ser em inglês. Se você quiser aí um dia escrever, né, alguma coisa em inglês. E eu ficava com muita vergonha, assim, quando tinha um trabalho para apresentar, que tinha um tema, um título em inglês, e aí eu travava ou falava errado. Ah, é muito constrangedor. Diz, não, eu tenho que aprender. Eu posso fazer isso, então eu vou fazer. Isso. É um investimento em você mesmo, né? Sim. E tem muito material em inglês que vocês trabalham no mestrado? Tem muitos textos, né? Os textos, Muitos é o textos em principal, inglês. é. Então, às vezes tem livros também, Uhum, que certas disciplinas. Esse segundo ano está mais. Agora é só para a construção da dissertação. uhum. Mas nesse primeiro ano que passamos, tinha livro, capítulos, muita coisa em inglês mesmo. E o Google Translation, a gente sabe que não dá para confiar muito, né? É, bichinho, ele faz o trabalho dele, né? Só que assim, ele tem as limitações dele. Ele é inteligência artificial, gente. Ele não é uma pessoa ainda. É tipo, às vezes, principalmente termo técnico, né? Termo da área assim, específico, ele não consegue não ainda. Mas hoje em dia ele já é bem bom, só que, né, como eu já falei, tem as limitações. Nunca vai substituir um ser humano. Isso, mas eu só para deixar, né, vocês que estão tentando fazer a proficiência, que o meu nível de inglês aumentou um pouquinho, mas até quando eu fiz a prova era mais para básico mesmo. Ainda é, né? E eu sei que isso aí demora, né? 4 anos, 3, 4 anos para falar de forma mais fluente. Mas eu ainda estou galgando ainda, aos pouquinhos eu chego lá. É. Acho que até se a gente se empenhar, acho que com menos do que isso a gente Consegue, consegue né? se Claro, expressar, né? Assim, manter uma conversa de um nível mais básico e tal. Com 2 anos, acho que você já está bem, já está ótimo. Porque não precisa mais, né? Ficar tanto. A gente hoje com várias opções de cursos, antigamente, quando eu fazia inglês, não tinha tantas opções de curso, né? Então, a gente passava 4, 6 anos no curso de inglês. Não precisa disso tudo, entendi. não. Então, Nádia, eu vou pedir para você deixar uma dica, né, para quem está se preparando para as provas, uma sugestão ou uma palavra aí de força. A minha dica que eu trago comigo também, né, que eu passo para vocês, é que vocês tenham esse contato diário com a leitura em inglês, né? E parar um tempo mesmo, né? Tirar a sua uma horinha que seja, mas sentar e estudar mesmo de forma mais focada, direcionada. Textos em inglês, né?
ver as provas anteriores também daquela banca. Algumas não disponibilizam, né? Mas pelo menos ter uma noção do que outras pessoas falam de como foi a prova. E Isso. buscar também outros materiais na internet, que tem muita coisa, né? E tentar ir fazendo essa tradução. Aumentar o vocabulário, né? Pegar um caderno, colocar mesmo numa lista, no computador. E a questão do Anki também, que ele ajuda muito, né? Porque dá para a gente salvar as palavras ali e ficar, memorizar, né? No trabalho, na rua, quando for caminhar, for colocar o fone de ouvido e ficar ouvindo ali. E É, praticar, porque se a gente não pratica, podcast também, né? Tem uns podcasts que ajudam. Isso tudo troca a depois de fazer legenda o curso, também. né? Lógico. Depois de fazer o curso, lógico. Troca a legenda de tudo, assim. Vive essa imersão no inglês, né? Uhum, Tanto em casa, quando for assistir filme, se puder mudar também a legenda no celular, e tenha isso como meta, porque foi assim que eu consegui passar nas provas, né, de proficiência. Eu não estava nem preocupada com a dissertação, mas com a proficiência. uhum, E aí eu respirava fundo, assim, eu disse, ai meu Deus, a proficiência. Mas aí quando eu de fato parei para estudar dessa forma, eu consegui passar. e sobre o curso, o que é que você fala assim para o pessoal que está interessado aí em estudar comigo, estudar pelos cursos, né? Disponíveis. O curso é maravilhoso e você também já é referência, né? Já trabalha nessa área, já trabalhou nessa área, já deu aula por muitos anos também, então já sabe como funciona e ali já está tudo mastigadinho, né? Só para a gente chegar mesmo, sentar, focar e estudar. Então, E, você dá muitas dicas legais, muitas dicas que, de fato, quando a gente abre a prova para fazer, elas estão lá. Elas estão lá, então, é só a gente se concentrar, ficar calmo, tranquilo durante a prova e lembrar, porque a maioria das coisas que estavam na prova tinha no curso, você falou no seu curso, né, no curso Pocket, que foi o curso que eu comprei, e aí está sendo sempre revendo aquele material, mesmo que já tenha estudado todos os módulos, mas volta lá no primeiro, revisa, lê, relê, para que a gente consiga fixar na nossa mente uhum, diariamente. Eu é, super indico, vale muito a pena, é um investimento obrigada. Né? Super acessível o valor e tudo mais. É isso que do eu queria valor também, também. sabe? Um curso acessível, assim, para quem vai fazer prova de proficiência. Outra coisa que eu faço, pode ser que ajude também, acontece assim comigo. Eu assisto a aula, se for uma videoaula. Eu assisto, mas eu não anoto nada, eu só assisto a primeira vez, passivamente. Aí depois eu assisto de novo e aí eu vou anotando. Eu consigo melhor assim, né? É, eu consigo processar melhor assim. Do que só assistir sem escrever, não tem condição. Tem que escrever. Ah, eu também. Porque a gente ainda é uma geração analógica, né? Porque a gente não nasceu na geração digital, né? Muitos de nós ainda, a gente tá nessa, a gente veio na transição, a gente cresceu com isso mudando, mas a gente não é nativo, né? Digital. Então, acho que isso do analógico é muito importante para a gente ainda. Eu também faço isso. Eu até para estudo também, que não seja inglês, eu só consigo memorizar mesmo ali se eu estiver escrevendo. É lendo, ouvindo e Para qualquer escrevendo. coisa. Então, Nádia, eu queria agradecer sua disponibilidade de ter aceitado aqui, vir falar com o pessoal, né? Agradecendo sua disponibilidade sempre. Você me ensinou várias coisas também aí dessas dicas, o mnemônico e tudo mais. E pronto, agora é só sucesso. Quando sair o vídeo, talvez já tenha saído sua nota, vou colocar aqui. E muito obrigada. Eu que agradeço. E boa sorte a todos que estão nesses estudos aí, né? Vai dar certo. Uma professora aluna aí, aprovação na certa. Obrigada. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista com a aluna Nádia e que vocês tenham pegado algumas dicas de estudo com ela, como também, como ela falou, né? Ela estava tentando algumas vezes sem sucesso e não deixar que isso abata vocês, que isso abale. O bom é você respirar,
dar um passo para trás e recomeçar, certo? Então, deixa teu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo. Tchau.